Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Depois de 6 horas de muita discussão, a Câmara dos Deputados confirmou a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. O decreto, assinado pelo presidente Michel Temer, estabelece intervenção até 31 de dezembro, com o objetivo de acabar com o que chama de grave comprometimento da ordem pública do Estado. Para debater o assunto, o Câmara Debate recebe os deputados Hugo Leal, do PSB do Rio de Janeiro, e o deputado Chico Alencar, do PSOL, também do Rio de Janeiro. Deputados, vamos começar falando a votação, o que cada um defendeu, por que a intervenção é a solução, deputado Hugo Leal? Na realidade, eu quero sempre deixar claro, primeiro cumprimentar meu colega Chico Alencar, eu, em outros momentos, já defendia essa questão da intervenção, só que a intervenção ampla, né, aquela que está prevista no artigo 34 da Constituição. Inclusive, utilizei de espaço do eleitoral, do partidário do meu partido, na época, até para manifestar isso em programas de rádio e televisão. Porque o Estado do Rio de Janeiro chegou a esse ponto não por um motivo ou motivos recentes, por motivos históricos, mas especialmente a partir do governo 2014, 2015, com o governador Pezão, a situação se acirra cada vez mais, muito mais por falta de comando e a questão das finanças do Estado. Agora, a questão da intervenção, que eu vinha manifestando aqui, e tive a oportunidade de estar, inclusive como ex-procurador-geral da República, apresentando uma lista de mais 7 deputados o pedido de intervenção, dentro de uma lógica da necessidade premente de restabelecimento da ordem, inclusive dentro das forças de segurança. A visão que nós tínhamos, tanto da questão da segurança pública, não é muito diferente do que está sendo feito agora. Porém, o que eu questiono, quer dizer, não questiono, mas coloco em dúvidas, é o modo que está sendo aplicado. Agora, eu votei a favor, estou consciente, porque talvez seja a única fórmula que nós temos para poder fazer uma intervenção direta na questão da área de segurança do Estado do Rio de Janeiro, que tem repercussões não só no Estado do Rio de Janeiro, e sim no país todo. Então, eu tenho consciência absoluta, defendi esta tese, continuarei defendendo, porque ela tem previsão constitucional. Está lá no artigo 34, inciso 4, que fala, por grave tema, a ordem pública. E só para relembrar um aspecto também muito importante, que no dia 31 de outubro do ano passado, há uma declaração do ministro da Justiça e da Segurança Pública com relação a esse comprometimento, falando que os batalhões eram extensões do crime. Isso é uma generalização gravíssima que fez com que nós trouxéssemos por convocação o ministro da Justiça na Comissão de Segurança Pública. Não houve desmentido, houve uma situação que teria uma má interpretação, mas já naquele momento já se contornava a situação gravíssima que se encontrava a questão dessas operações lá no Rio de Janeiro. Nós não podemos imaginar que esta vai ser mais uma operação da forma que as outras anteriores aconteceram, chamadas GLO, Garantia da Lei e Ordem. É uma situação diferente, nova, até porque qualquer assunto, qualquer manifestação que nós façamos nesse momento é novel, porque é a primeira vez, sob a égide da Constituição de 88, que nós estamos colocando um Estado sob intervenção numa área definida. Deputado Chico Alencar, essa intervenção federal é a solução? Não é. Nós fizemos um grande debate, nós do PSOL, inclusive com oficiais da PM, reformados, delegados de Polícia Civil, no sábado passado, durante toda a manhã, para analisar o decreto presidencial, que é um decreto desordenado. Ele fala para enfrentar graves problemas da ordem pública, mas ele não foi debatido minimamente, nem com o próprio Ministério, né? Não foi ouvido o Poder Legislativo, o Rodrigo Maia chegou de última hora, já estava o prato feito. Não se ouviu o Ministério Público, a Defensoria, enfim, por uma medida de tal monta, inédita, esse tipo de intervenção militar, inédita e ao mesmo tempo parcial, né, porque é só na área da segurança. O governador militar do Rio de Janeiro é o general Braga Neto. Ele foi feito de sopetão, sem debate e sem nenhum planejamento. Não é opinião minha,
É a fala do general quando assume sexta-feira passada e diz, olha, por enquanto, para os jornalistas, eu não tenho nada a dizer, vamos iniciar a etapa do planejamento. Ainda acrescentou, dizendo, a situação do Rio não é tão grave, não, fez lá um gesto e disse que é mídia, muita mídia. Começa mal. O Conselho da República foi reunido depois do decreto assinado, um simulacro. A Câmara, também temos as nossas omissões, e o Senado jamais indicaram representantes da sociedade que deviam compor esse conselho. O próprio Temer indicou de última hora os representantes. Enfim, está tudo bagunçado. Não dá segurança. O governo faz uma medida extrema, gastou milhões botando segunda capa das principais revistas nacionais do país neste fim de semana para propagandear a sua, dele, governo, reforma da Previdência, que ele já sepultou. O primeiro tiro dessa intervenção matou as tentativas de mudar a Previdência, no que me parece até positivo. O segundo tiro foi matar o que já está morto, o governo pezão. Não há crime organizado sem conivência do Estado. Não há crime organizado sem que as quadrilhas de gravata e capital, que pensam que nunca se dão mal, para citar o meu xará Chico Buarque, estejam ali mancomunadas. Isso vai ser enfrentado? Temos sérias dúvidas. Mas, olha, essa página do debate do decreto foi virada. Então, agora eu quero, junto com o Hugo e com tantos outros deputados sérios do Rio de Janeiro, que não têm compromisso com as quadrilhas que afundaram o Estado, o PMDB teve um peso fundamental. Aliás, é o PMDB federal intervindo no PMDB estadual. Parece até que é um ladrão que quer botar algemas nos outros, não em si próprio como deveria, como alguns já estão. A cúpula do PMDB do Rio, Cabral Pisciani, Paulo Melo e Albertassi, está toda na cadeia. Não é por acaso, não é uma flagrante injustiça, não é perseguição. São atitudes criminosas em investigação profunda, com indícios fortíssimos que levaram a essa situação do buraco. Agora, eu quero cobrar. Falei com o Jugman, que esteve aqui ontem, o ministro da Defesa, que eu quero ver as metas do desarmamento. Em abril, maio, primeiro levantamento. O que já se recapturou? Que ralos foram fechados, por onde entram as armas. Dizem que tem 3.000 fuzis de alta precisão na mão da bandidagem do varejo das drogas, porque o baronato fica intocado. Lembram daquele helicóptero cheio de cocaína? Parece que o helicóptero pertenceu ao senador José Perrella, de Minas Gerais. Não tem um preso, passados 3 anos. Então, não vamos brincar com o sofrimento, o sentimento, a dor da população, as vidas que são perdidas. Por isso que as pessoas apoiam. A maioria, de fato, fala, qualquer coisa é melhor do que está aí. Só que o qualquer coisa não pode ser mais uma frustração. Encerro. General Vilas Boas, que no Conselho da República, nesse simulacro aí de reunião, essa fantasia, disse uma coisa muito grave, preocupante. Espero que não tenhamos uma nova comissão da verdade para investigar nossas ações agora. Será que ele está dando a entender que vão ter que torturar, matar, fazer arbitrariedade? Mas o mesmo general perdeu ponto comigo com essa declaração. Ele tinha dito no Senado ano passado, avaliando 14 meses de intervenção militar na Maré. Eu confesso que fiquei até comovido com a fala dele. Ele disse o seguinte, olha, eu fui lá ver os nossos homens patrulhando vielas, jovens atentos, com armas, e apontando as armas para mulheres, senhoras, o povo trabalhador que vive ali. Eu falei, meu Deus, que sociedade doente é essa que a gente tem que apontar armas para os nossos patrícios? E, disse ele, depois de 14 meses de intervenção, eu tenho convicção de que esse modelo de emprego das Forças Armadas, é textual, é desgastante, perigoso e inócuo. Lá no Complexo da Maré, o poder nada paralelo, porque tem seus representantes no poder oficial, influenciam inclusive decisões judiciais, está lá do mesmo jeito. Portanto, agora vamos fiscalizar. O Rodrigo Maia falou que vai criar um observatório. É isso que eu ia perguntar agora. Vamos junto? Vamos, olha só, deixa eu deixar sobre claro... Sobre o observatório. Não só sobre o observatório, mas fazer um rápido
retrocesso aqui, o retrocesso, quer dizer, voltar um pouco no tempo. Retrocesso tem retrocesso no sentido é que nós retrocedemos no tempo para estabelecer no 2016, medida provisória 738, medida provisória que destinava 2 bilhões e 900 milhões ao Rio de Janeiro no momento das Olimpíadas para que houvesse, aí sim, uma intervenção. Naquele momento já houve uma intervenção. É bom que o nosso telespectador entenda. Naquele momento das Olimpíadas, e a partir de junho, o comando das polícias e da segurança foi entregue já para uma organização, essa organização de cunho federal, porque as Olimpíadas de interesse nacional. Inclusive, houve reforço orçamentário. Repito, 2 bilhões e 900. Eu fui membro desta comissão, da Comissão Especial da Medida Provisória 738, fizemos um amplo debate e naquele momento eu já dizia, o Estado não vai conseguir fechar o ano. E essas operações que ocorreram nas Olimpíadas, elas obtiveram sucesso e muitas informações através da tecnologia. Foi um dos melhores momentos do trabalho em conjunto das forças de segurança, as federais e as estaduais e municipais, para com esse objetivo. Colheram muitas informações e o comandante dessa operação foi o general Braga Neto. Nada, particularmente, eu até em parte concordo com o Chico, por causa da forma atabalhoada que foi feito o decreto, mas existe uma lógica do ponto de vista da informação e da tecnologia que poderá, e é isso que eu espero, poderá ser utilizada num momento como esse. Então não resta dúvida, não é hoje uma intervenção militar, eu corrijo aqui, eu acho que apesar de ser indicado um general da ativa, mas não é uma intervenção federal nos princípios constitucionais. Nós nunca tivemos isso, é uma situação inédita. Então vamos avaliar, nós estamos no processo de avaliação dessa circunstância. Então aqui ninguém pode falar vai dar certo ou vai dar errado, porque não temos nem parâmetros, ou seja, do cunho jurídica, nós temos jurisprudência nem para analisar o que pode acontecer. GLO, apoio, isso tudo ainda é muito tênue para o que está sendo feito agora. É extremamente agudo e aí sim, aí eu concordo que precisamos de um olhar muito mais atento. Ontem mesmo eu já dei entrada aqui no requerimento de comissão externa, o requerimento 8067, exatamente para fazer o acompanhamento, este acompanhamento que o deputado Chico Alencar manifesta, dessa preocupação, monitorar não só com relação à questão de como vai se desdobrar isso, porque eu entendo que hoje segurança pública, e já faço parte da Comissão de Segurança Pública aqui há pelo menos 8 anos seguidos, segurança pública não é do combate, não é só do embate, tanto isso serve para as Forças Armadas quanto para as Forças Policiais, é inteligência, tecnologia, estratégia e eficiência. Você pode atuar com muito mais eficiência do que você tem a ostensividade, mas você quer receber resultados, você trabalha dentro desses nichos. É nítido em qualquer país do mundo, aqui no Brasil não pode ser diferente. O que há de diferencial nesta questão dessa intervenção? É a troca do comando. Repito, se nós quisermos voltar um pouco no tempo, no período das Olimpíadas, né, isso foi bastante produtivo do ponto de vista da coleta de informações, tanto nos presídios, quanto nas comunidades também, e também, como disse aqui o Chico, em qualquer ambiente do Rio de Janeiro hoje. Parte de quadrilhas da quadrilha do tráfico estão afastadas do Rio, estão em presídios federais, e uma outra parte de quadrilhas também do Estado do Rio de Janeiro, que tomaram de assalto a política e tomaram de assalto o governo do Estado, também estão afastados, alguns até fora do Rio de Janeiro. Tudo isso tem que ser visto com esses olhos para uma medida aguda como essa. Repito, a medida talvez seja até lamentável do ponto de vista da sua forma, mas é necessária do ponto de vista da tua atuação. Vamos fazer um intervalo rapidinho e volta já para comentar, deputado. O Câmara Debate vai fazer um pequeno intervalo e volta já. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo a intervenção federal no Rio de Janeiro com os deputados Chico Alencar, do PSOL do Rio, e o deputado Hugo Leal, do PSB também do Rio de Janeiro. A gente, voltando no intervalo, vai direto para o deputado Chico Alencar. Deputado, como é que a Câmara pode acompanhar e ajudar esse processo no Rio? Só uma observação, discordando aqui do meu querido amigo deputado Hugo Leal. A intervenção tem um caráter fortemente militar, ou pelo menos está dentro da concepção militarizante, que se choca com a modernizante da segurança pública.
O general pode muito. No limite, ele pode requisitar um hospital para os seus homens militares numa necessidade. Ele pode requisitar uma escola para algum evento de qualquer tipo. Ele tem mais poder do que o governador, além do contexto político. Ele chega com respaldo da população, que quer qualquer tipo de solução, mesmo desatinada, mesmo não planejada, mesmo que despreze tudo que estava acumulado para ser feito no papel e não na vida. Mas ele chega com muita força. Já o governador Pezão é um fantasma, para não dizer fantoche, ele não tem mais força alguma. A rigor, ele devia renunciar, ir lá para a sua Piraí, onde ele tem felicidade, tem problemas sérios de saúde, além de tudo. Acabou, já deu, né? E vem aí, fora as preocupações que deve ter por ter sido secretário de obras do Cabral, está sob investigação. Aliás, o Tribunal Regional Eleitoral já cassou o mandato dele, ele está em recurso. Então, já era. A intervenção boa que começa a dar chance para o Rio de Janeiro é a intervenção da cidadania, a intervenção popular com as eleições. Nós queremos, inclusive, o pessoal defende a renúncia do Pezão e eleições já para governador, dentro de um tempo de campanha, mas antecipar isso. Tem que renovar aquela LERJ muito profundamente, porque ela é majoritariamente cúmplice da criminalidade que destruiu o Rio de Janeiro, e com seus aspectos bem educados e oficiais. Então, isso é um problema. O segundo, planos não faltam. Há 15 dias houve um seminário na Federação das Indústrias, com o ministro da Defesa presente, com a PM, com a Polícia Civil, com o Viva Rio, que é uma entidade da sociedade, e fizeram lá elementos muito interessantes do Plano Estratégico de Segurança para o Rio de Janeiro. Não saiu nada do papel, vão jogar isso no lixo? Há também planos nacionais de segurança. E, sobretudo, o deputado Hugo talvez saiba um pouco mais porque está na Comissão de Segurança Pública, mas houve, desde 2010, 29 decretos de garantia de lei e ordem, GLO, no Brasil inteiro. Parece que 12 no Rio. Qual é o relatório efetivo publicizado do que se fez, da eficácia, do gasto, de ações sociais também, que sem as quais você não avança nada, só na repressão não resolve? Então parece também que a gente não tem direito a saber disso. A Defensoria Pública cobrou esses resultados, o governo não respondeu. Tem um TAC, termo de ajuste de conduta para as polícias do Rio. Foi jogado fora. Então é muito caos, é muito caos. Parece que cada patrulha cuida do seu quadrado ali, vale tudo. Agora, se a gente não tiver um acompanhamento muito rigoroso, entra naquela. E aí encerra. O governo já anuncia que vai fazer mandado de busca e apreensão coletivos. Você acha que algum prédio da Vieira Solto, do Alto Leblon, vai ser objeto de ação com um papel só em todos os apartamentos? Um por andar? De jeito nenhum. Agora, nas favelas, nas comunidades pobres, o pé na porta fica quase que autorizado para acontecer. Aí é injusto, reproduz a desigualdade de tratamento que é secular nesse país. Só deixar claro aqui que mandato no Leblon ou nas regiões, né, como me diz, das regiões nobres da cidade, já tiveram em muitos. Ultimamente, o Lava Jato fez lá espalhar localizado, mas em alguns casos Gedel Vieira Lima, já fizeram em várias ações. Eu acho que a gente tem que deixar claro que o país está passando por uma mudança bastante radical. Eu acho isso importantíssimo, que essa situação se perpasse para exatamente não só do crime organizado nas comunidades, mas também do crime organizado nessa categoria, nesse tipo de classe. Mas, Hugo, né? Eles são sagazes e se reproduzem no poder. É que nem no tráfico do varejo. Morre lá um menino, entra outro. Na política também. Os ladrões são presos, mas os seus sucessores e aliados de antes, com roupagem nova, vão aparecendo por aí. As máquinas se reconstituem criminosamente. Eu não tenho dúvida que máquinas se reconstituem. Cabe a nós fazermos essa avaliação e aí darmos uma estrutura para poder evitar. Agora, eu quero tocar num ponto aqui que o deputado Chico Alencar manifestou e eu acho que esse é o nosso problema hoje do ponto de vista da segurança pública. Não existe segurança pública do Estado. Como é que existe? Porque o crime, quando eu costumo dizer que o crime é organizado, porque a segurança pública é desorganizada. Como é que cada Estado quer ter a sua
política de segurança pública. Política de segurança pública é nacional. A exemplo que nós temos um sistema único de saúde, que a atenção básica cabe ao município, a atenção intermediária aos estados, e a União faz essa distribuição de recursos, deveria fazer muito mais, mas faz essa distribuição. Existe um sistema que, se funcionasse no seu modelo, na sua completude, seria fantástico, mas já funciona dentro de uma lógica de saúde pública como um todo. Assim, é exemplo da educação também, o Fundo Nacional de Educação, os recursos que vão para a educação são distribuídos, cabe ao município o ensino fundamental, depois o ensino médio ao Estado e a União cobre também um sistema educacional. Assim como tem o SUAS, que ainda precisa estar meio tanto quanto claudicante, mas é o Sistema Único de Assistência Social. E precisa haver um Sistema Único de Segurança Pública. Não pode haver um indivíduo que tire 27 identidades. Cada instituto de identificação faz uma identidade. Quem é que centraliza isso? Esse é o maior equívoco, a segurança pública. Por isso que, quando faz essa discussão e traz para a baila uma circunstância como essa, de previsão constitucional, repito aqui, não é uma intervenção militar, apesar do Chico falar, está lá disposto que o cargo é de interventor de natureza militar, porque ele é um servidor da ativa do Exército, mas não é, a intervenção é federal prevista constitucionalmente. Então, quando traz isso, qual é o desdobramento, na minha avaliação, sobre o aspecto da segurança pública? O governo federal, independente de paixões, de questão de partidarismo, traz para si que a questão da segurança pública é responsabilidade, sim, do governo federal. A política nacional de segurança não pode ser o chamado lá no Rio de Janeiro espalha barata. Você vai, concentra numa área e depois as baratas, os insetos peçonhentos saem e espalham para outros locais. O crime organizado, ele circula pelo país. O PCC está no Ceará, o PCC está em Roraima. Como assim? Então, se o crime tem essa mobilidade, a segurança pública também tem que ter. Não pode falar assim, não, aqui há uma interseção de estados, de visão de estados, e não pode haver o comprometimento da operação. Que é isso? Agora, o governo federal também está anunciando a criação de um Ministério de Segurança Pública. Mas o Ministério da Segurança Pública, que vem ainda em momento tardio, acho que já deveria existir muito mais tempo, inclusive para avaliação dos recursos que são distribuídos para os estados. A avaliação, não existe operação que seja exitosa, fantástica no Rio Grande do Sul, fantástica na Bahia, se essa mobilidade, se essa troca dessas informações e um cadastro comum não existisse. Então, segurança pública é sim, como diz lá na Constituição, é um dever de todos e uma obrigação do Estado. Não é Estado no sentido do Estado, da União Federativa Estadual, mas é do município, do Estado e da Federação, da União. Enquanto não houver essa lógica, o que nós vamos fazer é enxugar gelo. Por exemplo, porque sim, as Forças Armadas fazem parte desse sistema de segurança pública? Fazem sim. Isso aí não há contornos, ajeitamentos. Fazem porque elas são responsáveis pelas fronteiras terrestres. Olha o tamanho da fronteira terrestre que o país tem, as Forças Armadas, o Exército, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. A fronteira aérea hoje, com o projeto Civan, que tem monitoramento das aeronaves, e as fronteiras também marítimas, que é a costa, e as fluviais. Nós temos hoje, eu fiz um estudo no Mercosul, junto com outros parlamentares, sobre a questão das hidrovias, que se transformaram também em grandes desaguadouros ali do tráfico. Então, isso é sim uma operação conjunta. Segurança pública tem que falar a todos. Esta é uma oportunidade que nós estamos tendo no Rio de Janeiro. Espero que possamos aproveitar e ter resultados positivos. Bom, estamos acabando, deputado Chico Alencar, suas conclusões. Pois é um ideal, um sistema único de segurança pública com participação da sociedade, sim, com transparência que não tem havido, com integração das polícias, com reeducação e reestruturação delas, com eliminação da corrupção interna corporis, que é muito grande, com dignificação do profissional da segurança, das polícias, com salários dignos e pagos em dia, e o Rio de Janeiro não tem condição de sustentar isso, mas em parte também por causa da ladruagem interna, ouvidorias independentes das polícias. Concordo. Todo órgão, como a Câmara dos Deputados, tem que estar sob controle externo, judiciário também, Ministério Público,
perícia técnica, independente. Independente, exatamente, informação, prevenção, investigação, mudar o foco. Militarização é contrária ao que tem dado certo no mundo inteiro, que é a modernização das polícias, com muito mais inteligência. E olha, as Forças Armadas, por falta de recursos, têm um trabalho muito deficiente nas fronteiras nacionais. Eu fiquei impressionado, sabe quantas armas as Forças Armadas, o Exército especialmente, apreenderam no ano passado nas fronteiras? Meia dúzia. A Polícia Federal, estou com os dados aqui, 759. Mesmo assim, no caso da Polícia Federal, 60% a menos do que no ano anterior. Mas o tráfico se dá dentro, o tráfico de armas, sobretudo, se dá dentro do próprio Estado. Muitas vezes, paióis de munição são assaltados. Tem todo um contrabando interno ali que tem que ser fiscalizado. Por isso que eu cobro metas de redução desse grande negócio, que é internacional, mas é também local, das armas. E rediscutir a política de drogas. A guerra às drogas, quem fala isso é o Obama, é o Fernando Henrique, não é a turma da esquerda, não. A política da guerra às drogas fracassou. A militarização também. No México, tem muito tráfico de drogas, botaram o Exército, resultado, os índices de corrupção no Exército, que era uma força reconhecida, tem aumentado drasticamente. Portanto, olha, esse tipo de intervenção é temerária, perigosa e pode ser inócua, como dizia o comandante do Exército. Agora, está dado, está aprovado, tem um apoio popular que também é um pouco desconfiado. Quando você pergunta, acha que vai dar certo? Aqueles mesmos que disseram, bom, precisa fazer alguma coisa, é melhor o general estar aí. Aí eles dizem, bom, não sei, tenho dúvidas, porque na Rocinha não deu. Olimpíada, Hugo, é um mês, 40 dias. Agora são 40 dias. Agora, isso aí é para durar. Agora, tem que melhorar a vida da população. Eu desconfio. Bom, então foi aprovada agora, muita discussão ainda na Câmara sobre essa intervenção. A Câmara vai ficar de olho, deputados também. Obrigada, deputado Hugo Leal, deputado Chico Alencar, muito obrigada pela participação. A Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página ou no YouTube. E também pode participar do debate na Câmara sobre segurança pública. Entre no site edemocracia.câmara.leg.br e participe das discussões. Obrigada pela audiência e até a próxima. Tchau.